Mas o que levou o pai a criar o canal Nostalgia com o Nilson Lima? Ah, isso é uma longa história, meu filho John. Uma longa história. Isso vem de longos tempos. Eu gostei muito de comunicar, de me comunicar, comunicação. Desde os meus áureos tempos de menino, de guri, como nós falamos aqui no sul, eu era um piazito assim, influído a conhecer pessoas, me comunicar com as pessoas, e ali pros 16 anos eu tive o meu primeiro contato com rádio. Uma emissora de rádio da região do Paranhana, né? Rádio Taquara, 1 kW. Eu e teu tio Marcos, o Marquinhos na época, formamos uma dupla sertaneja e começamos. Nós somos Lima de Souza, mas como o meu pai era Vargas, não, bota o nome de vocês, os irmãos Vargas. Então daí surgiu os irmãos Vargas, cantando na Rádio Taquara, e lá 1975, eu tinha lá meus 16 anos. Daí, tipo, a primeira vez que eu me comuniquei com o público, foi assim, ó, tremeu a perna. Primeira música que eu cantei ao vivo no rádio, junto com o teu tio Marcos, não, foi com um outro rapaz lá do município de Gravataí. Nós íamos do município de Gravataí até Taquara, cidade de Taquara, pra cantar no rádio. A gente cantava no rádio. Olha, a Rádio Taquara, a mesma rádio que cantou Teixeirinha, que cantou muita gente famosa. Muita gente famosa iniciou lá. Foi um troço assim. Bom, só que o Teixeirinha é lá dos anos 60, 50 e pouco, 70, e nós era dos anos 70. A pressão, a responsabilidade ali no momento fez tremer na base. Tremi na base, olha, cantar numa rádio que iniciou o Teixeirinha, o ídolo da música regional gaúcha, o ídolo da música brasileira, e por que não dizer a líder também estrangeiro, mundial, né? Então a gente cantar numa emissora que aquele homem cantou era muito... Era bastante pra gente, era muito. Então a gente começou a cantar, logo a gente ficou bom, nos tornamos uma dupla. Não chegamos a gravar, tivemos a oportunidade de gravar, mas a gente não tocou adiante o projeto a gente não tocou adiante. Na época a gente teve um convite para gravar umas duas gravadoras de São Paulo, mas a gente não foi. Daí Irmãos Vargas lá para 78 terminou. Eu fui cantar um outro gênero de música, um outro projeto de vida, Então, só que o apoio foi muito pouco. Daí eu sumi de rádio. Sumi de rádio, que na época eu cheguei a me apresentar Rádio Progresso do Novo Hamburgo, a gente teve um programa também, ao mesmo. E tivemos um outro programa na Rádio Taquara, o segundo programa que nós tivemos na Rádio Taquara, depois a Rádio Progresso do Novo Hamburgo, os irmãos Vargas cantavam. Então daí, depois de uma ida que a gente foi em Niterói, no Rio de Janeiro, passou pelo Rio, pela Grande Ponte lá, a gente cantou em Curitiba, a gente cantou em São Paulo, a gente cantou no Rio de Janeiro. Até uma história assim bem... Lá na Via Dutra tem uma estátua do grande seresteiro Chico Alves, Francisco Alves. Aí a gente parou lá e cantou um bolero. Um bolero bem sertanejo. E lá, um morador lá da região gritou pra nós, canta outra. Então daí a gente cantou aquele bolero lá. Que legal. E na volta a gente cantou em Curitiba, a gente já cantou em Santa Catarina, a gente cantou no interior do estado, a gente cantou em circos. Na época, lá nos anos 70, a gente cantou em circo.
minha tia e meu tio tinha circo em Porto Alegre. Nós não chegamos a se apresentar no circo dele, mas a gente se apresentou em outros circos. Naquela época era comum, né? Ainda existia. E ter shows assim com cantores em circos, né? E a gente se apresentou em circo. Então, em Porto Alegre, na época esse circo, a gente estava mais aqui pela região aqui de Dom, porque a gente não chegou a se apresentar. A gente se apresentou em Cachoeirinha, a gente se apresentou em Nasces Brasil, Porto Alegre, se apresentou em Parobé, recém-iniciando, né? Porque era uma vila de Taquara, Parobé, depois se emancipou. E a gente cantava um circo ping-pong, mais outros circos aí, se apresentava. E teve uma época que a RS 239 era recém, eles estavam passando as máquinas lá em 78. 77, inverno de 77, eu acho que era outono para inverno. A gente chegou na rádio. Nosso pai era teu avô, né? Vargas, era motorista de ônibus, puxava uma linha lá de Gravataí, do município de Gravataí até Taquara, né? Todos os dias. Então a gente ia com ele no sábado de manhã, ia treinando dentro do ônibus, tocando viola e cantando para chegar na rádio, tá pronta a música, bem ensaiadinha, ensaiava a noite, a semana toda uma música, cada semana a gente pegava o repertório de 2 músicas, a gente escutava a Rádio Record de São Paulo, a Rádio Nacional, a Rádio Tupi, e daí a gente seguia isso aí. Daí uma certa ocasião, ali por 77, nós tínhamos um programa nosso, nós éramos os titulares, nós tínhamos patrocinadores que pagavam o nosso programa de rádio, né? A gente chega uma manhã lá, 2 meninos de São Paulo, 2 meninos, tinham desembarcado no aeroporto de Salgado Filho, em Porto Alegre, os empresários buscaram eles. O primeiro programa de rádio que eles se apresentaram no Rio Grande do Sul foi no programa dos Irmãos Vargas, do Nilson Lima aqui, do Nilson aqui, ó, que era menino na época, uns 4 anos mais novo que eles, que esses jovens. Eu não vou citar porque se tornaram muito famosos e talvez hoje eles podem escutar esse vídeo e dizer, não, esse cara tá mentindo, a gente nunca cantou com eles, né? Mas a gente... Ou não, às vezes eles até lembram do pai, né? Não, mas a gente não... Como eles se tornaram muito famosos, né? Entendo. O sucesso deles vieram assim, ó. Tava quase arrebentando por um fio de cabelo, cara. Veio o sucesso deles. Então, a gente comeu churrasco com eles, a gente cantou com eles. Na RS 239 eu fiz segunda voz para um deles. Nós estávamos no Opala. A RS 239. Pegando estrada, assim, só uma poeira. Nós vimos em 2 carros, né? A primeira voz deles vinha dirigindo uma Brasília, o empresário. Lembrando que isso tudo era carro na época, carro top. Sim, a Brasília na época era top. O Opala era top. O SS, que tinha um SS na época. Então, e nós estávamos viajando ali, né? Vamos cantar uma música, Gaúcho, né? Vamos cantar. Ele fez primeira, o cara era a segunda voz, fez primeira. Uhum. E nós cantamos de Valdemar de Freitas Assunção, Vá pro Inferno do Seu Amor, de Melhor Zé Rico na época, que era estourado. Sim. A gente era cantou, a música do momento na rádio. A gente cantou em capela, a música, sem instrumento. E depois eles se tornaram muito famosos, a gente nunca mais viu eles. Perderam contato? Não. O nosso apresentador aqui de Novo Hamburgo tinha contato com eles, ia todos os anos para lá. Mas como eu ia contando, né? Daí surgiu essas oportunidades. Aí em 78 eu encerrei com a música e sempre pensando em comunicar. Tentando rádio, daí não ganhei mais chance em rádio. Nada de chance em rádio mais. Para cantar em rádio, não. Parece que é uma discriminação. A gente descobriu que nos bastidores não puxava o nosso tapete, né? Daí a gente foi por 30 anos e agora 30, 40 anos e agora a gente... YouTube. O YouTube tá abrindo as portas aí, Nostalgia com o Nilson Lima aí, e eu quero mostrar muita coisa de saudade
que traz saudade, Sim. né? E incluindo até, talvez uma hora desta aí, um podcast aí de mostrando músicas. Sim. Mostrando música, pegar um pessoal bom aí, músicos bons aí, conseguir um local aí para fazer um podcast mostrando música, mostrando que também Nilson Lima também canta, né? Não só apresenta aqui no YouTube Nostalgia com Nilson Lima, né? O gaúcho, mas também musicalidade também tem um pouco aí.